tarde, estamos de volta, programa especial do nosso Saúde e Bem-Estar aqui no auditório do Hospital Mater Dei, da Avenida do Contorno. Hoje um programa muito especial, quem está comigo, GCO, Gustavo César Oliveira, está aqui. Participando do Saúde e Bem-Estar. Você nunca me chamou para fazer o Conexão Empresarial, mas você está participando aqui comigo do... Aliás, participamos sim, com o Lucas. Está empatado agora. Participou. E mais uma coisa, você vai estar lá, nós temos Conexão Empresarial especial em Araxá, chegando em Araxá. Muito bacana. Quando é que é? 29 de junho a 2 de julho. No Grande Hotel. Vamos, Doc? Seria um prazer. Vamos. O Doc é presença mais do que confirmada e especial lá dentro. Antes do intervalo, a gente fez uma pergunta muito bacana. O Gustavo perguntou para o Dr. Paulo Miranda, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, mineiro, Belo Horizontino, não, de Varginha, né, doutor? De Varginha. De Varginha, exatamente. Que pertence à Grande Eloy Mendes, lá no sul de Minas. A gente estava falando sobre o chip da beleza. E a gente estava falando também sobre a resolução do Conselho Federal de Medicina proibindo o uso de anabolizantes e também hormônios para fins estéticos. Médicos não podem receitar esses produtos para fins estéticos. E o Gustavo fez uma pergunta ótima sobre o chip da beleza. Como é que ele funciona? Como é que é a cor dele? O que ele faz? Né? Vamos lá, então, doutor Paulo. Perfeito, gente. Bom, primeiro, reforçando, eu prefiro utilizar a terminologia implante, né? Porque a terminologia chip, ela leva a gente a pensar numa tecnologia que veio de uma startup do Vale do Silício que realmente fazia um microchip que modulava, através de um implante, a liberação de hormônios. Chip fica chique, fica sofisticado, né? Então, dá uma ideia de sofisticação. Esse produto ainda não chegou no mercado, né? Ou seja, um implante com regulação computadorizada, né? Através de um planejamento, de uma programação Como feita com a para insulina? liberação. Na insulina, nós temos as bombas, né, que estão cada vez mais inteligentes, cada vez mais trabalhando com inteligência artificial e cada vez mais seguras. Então, realmente, os algoritmos de controle das bombas de insulina são cada vez maiores, mas ela ainda não é implantável, ela ainda é externa ao corpo, porque o montante de insulina utilizado diariamente supera a capacidade do nosso subcutâneo de segurar, né, um implante para isso. É aí que eu quero entender como é que esse processo da beleza funciona. Esse processo. Então, os implantes hoje utilizados, né, que de origem da manipulação, que são feitos em farmácias magistrais, eles são tubos de aproximadamente 3 centímetros de silicone, no qual os hormônios são colocados lá dentro. 3 centímetros. Aproximadamente 3 centímetros. Tá? E estes hormônios, então, sendo implantados no subcutâneo, né, teoricamente, são liberados de forma gradativa. Tá? Por que eu digo teoricamente? Porque é uma alegação feita, contudo, nós não temos grandes estudos, né, demonstrando realmente como é a absorção de maneira geral. Né? Quando a gente rastreia alguns estudos relacionados a isso, nós temos poucos estudos, né, brasileiros, se não me engano, temos um estudo feito nos idos da década de 80, 90, né, com um grupo pequeno de mulheres na pós-menopausa, né, e que não determinou claramente como que é essa absorção. E é um número pequeno de pessoas para a gente determinar que realmente funcionará assim para todos. Tá? E, muitas vezes, então, implantado tem absorção, essa absorção ela pode ou não ser gradativa, né, de acordo com alguns pacientes, e o que a gente observa na prática clínica, principalmente porque quem me chega no consultório é quem está enfrentando efeito colateral. Né? Tem um grupo que eventualmente tolera bem, né, mas quem me chega no consultório hoje em dia é quem está enfrentando efeito colateral, muitas vezes justamente porque esta absorção não está sendo tão linear e tão previsível como se pretendia. Né? Doutor, vamos falar sobre isso, que é muito importante a gente falar desses efeitos colaterais, porque a lista de apresentações, de vantagens, ela é muito sedutora para as mulheres. Ela diminui a celulite, ela aumenta a disposição, ela emagrece, ela dá mais contorno ao corpo. E
qual é a lista oposta que vai ser a lista de queixas do seu paciente? As pernas das mulheres mudam completamente, os contornos do corpo se transformam com esses chips. Então, é por isso que eu disse, tem uma lista de sedução, eu gostaria de saber a lista oposta, que não é menor do que a de sedução, né, doutor? Baseado nesse seu comentário, Fernando, eu vou voltar àquela questão que você colocou antes da gente sair para o intervalo. Né? Então, você me colocou uma lista de benefícios. Todos esses benefícios que você me listou são estéticos, certo? Portanto, o que a gente observou ao longo do tempo é justamente isso. E o que motivou o Conselho de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, a publicar uma resolução recentemente, justamente proibindo o uso de hormônios esteroides androgênicos anabolizantes com finalidade estéticas para o ganho de força muscular ou do desempenho esportivo. Tá? Então, foi justamente a observação dos efeitos adversos que são associados ao uso destes hormônios, seja a via que for. Então, isso é muito importante, porque a resolução do Conselho Federal de Medicina, ela veda ao médico a prescrição, mas ela não fala a via. Então, seja através de medicamentos orais, seja através de transdérmicos, seja através de injeções, seja através de implantes, se a finalidade última for estética ou ganho de força e massa muscular, hoje está proibida pelo Conselho Federal de Medicina. Por quê? Esse é um debate que vem de muito tempo. Então, primeiro, a ausência de estudos de boa qualidade que garantam que esses pacientes, sejam homens ou mulheres, tratados com essas finalidades, tenham a segurança e a eficácia do seu tratamento. Como que a gente faz isso? Através de grandes estudos conduzidos em múltiplos continentes e países, para que a gente tenha uma população diversa estudada e sempre comparado com o placebo. Quando a gente tem estudos com esse perfil, e aí demonstre que você tem benefício diferente do placebo, e você tem efeitos adversos que são, quando comparados com o placebo, são aceitáveis, baseados nos benefícios, aí sim podemos utilizar uma medicação. Na ausência desses estudos, a gente recorre a estudos observacionais. E os estudos observacionais vêm demonstrando que, para obter o benefício, inexoravelmente, temos que ter níveis suprafisiológicos desses hormônios, sejam em homens, sejam em mulheres. Certo? Então, prescrever um testosterona para um homem, para ele obter ganho de força muscular, ter redução da gordura corporal e ter massa magra desenvolvida, necessariamente, para que se tenha esse benefício, você precisa subir a testosterona a um nível suprafisiológico a dele, porque senão ele não precisava dessa terapia. Só que a observação sistemática através de estudos mostrou que, tanto em homens quanto mulheres, você tem aumento do risco cardiovascular, aumento do risco de insuficiência cardíaca, hipertrofia cardíaca, aterosclerose aumentada, portanto, infarto e derrame, mortalidade precoce. Nós temos alterações hepáticas, nós temos alterações dos eixos gonadais, tanto da função testicular quanto da função ovariana, muitas vezes nos homens levando a atrofia testicular e levando à infertilidade, algumas vezes permanente, e muitas vezes ocorrida por mais de 2 anos, o que pode interferir negativamente num planejamento familiar, se não for conversado isso antes com a pessoa. Nas mulheres, o aumento do crescimento de pelos em locais que são tipicamente masculinos, acne, queda de cabelo, aumento do clitóris, a clitomegalia, que muitas vezes, de maneira significativa e que passa a ser incômoda para a mulher, alteração do timbre da voz. Então, quando se soma os riscos, associados ainda, então, o perfil, a manutenção de níveis suprafisiológicos de hormônios androgênicos, vai levar a um estado
né, de maior vitalidade, até mesmo de uma certa euforia, né? E isso leva, muitas vezes, quando da retirada, a um rebote depressivo, o que faz a pessoa ficar razoavelmente dependente. Uma dependência que hoje a gente pode calcular semelhante à nicotina, apesar de não ter estudos head-to-head, ou seja, cabeça a cabeça para determinar que é igual mesmo, mas quando a gente analisa o nível de dificuldade de desmame e de tirada dessas pessoas que usam para essas finalidades, nós temos esta dificuldade semelhante à da cessação do tabagismo. Então, somado a esses riscos, realmente a gente observa e apoiou, portanto, a decisão do Conselho Federal de Medicina para que a gente tivesse essa proibição, né, até que a gente tenha uma regulamentação mais adequada. Então, quando a gente fala de chip da beleza, a gente está falando de estética e a gente está falando de duas questões que têm muitas conexões. A resolução do Conselho Federal de Medicina proibindo o uso de hormônios para questões estéticas. Então, o chip da beleza está incluído nisso aí, né, doutor? Quando indicado para essa finalidade, sim. Porque quando for chamado de chip da beleza, sim, né? Podemos dar outros nomes, né? Mas é muito curioso entender, né, que o organismo, quando recebe a reposição hormonal, entende que não precisa mais produzir esse hormônio. De algumas formas, acontece Sim. isso? Há uma inibição dos eixos, né, de produção, né? E essa inibição ela pode ser transitória ou ela pode ser permanente, né? Então, brincar com eixos hormonais, né, digamos assim, ou seja, modular, né, que é a palavra que é muito utilizada, né, ou seja, é a tentativa de se colocar níveis hormonais para níveis que são teoricamente melhores ou teoricamente de pessoas mais jovens, para você ser levado àquela condição de saúde, né? Ou seja, um nível hormonal de 60 anos contra um nível hormonal de 20 anos, como eu já disse anteriormente, nem sempre essa diferença existe objetivamente, né? Mas, quando se tenta fazer essa modulação, na verdade, você está agindo contra uma ação natural da fisiologia do ser humano e nem sempre vai obter o resultado que você alega ou que você busca. Eu costumo falar que é o seguinte, né? Eu tento usar Shakespeare para isso. Há mais coisas entre o céu e a terra do que julga nossa vã fisiologia, né? Então, a gente precisa ser mais humilde e aprender mais com o ser humano, principalmente em relação aos estudos que avaliam os desfechos clínicos, e não pensar que a gente detém toda a cadeia fisiopatológica na cabeça já pronta, porque ainda há muito a saber sobre esse tema. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação a esses estágios da vida, especificamente no tema que a gente está trabalhando nessa série de conversas no Saúde e Bem-Estar, no momento em que a pessoa faz os 50 anos, isso muda alguma coisa na vida dela do dia a dia? Quais são os maiores impactos que a pessoa tem que perceber ou prever a partir do momento que ela completa os 50 anos? Então, Gustavo, bom, eu espero que a mudança não seja tão grande. Eu estou chegando lá, né? Eu estou aos 46, então... Os dois são exemplos, né, de um caminho, de uma jornada bacana. O que eu tenho a dizer com 55 é que, primeiro, que não dói nada. Segundo, que a preparação é de todo dia, que a vida é todo dia, né? Exatamente. Você está com 55. Eu tive uma experiência que o Fernando me levou lá em São Paulo para poder fazer um passeio de bicicleta com ele. E aí eu estou falando para mostrar a energia 40 quilômetros e a vitalidade. em São Paulo. Nós ficamos 3 horas e 15, 3 horas e meia andando de bicicleta sem parar. 3 dias seguidos, eu fiquei com minha bunda doendo de tanto andar de bicicleta. Mas foi realmente uma experiência fantástica, que a gente cruzou São Paulo em diversas vias. Fomos atravessar a Avenida Paulista inteira, Brigadeiro, enfim, fomos ao Parque do Povo, Parque de Ibirapuera. Fica um combinado que da próxima vez me chame. Vamos, por vamos. favor. Foi Combinado. um espetáculo. E ele, com 55 anos, estava numa energia absoluta. Então, prova que ele, os 60, deve estar muito próximo a isso. Então, dá para levar, né? Com certeza, Gustavo. Então, eu acho que para o meu microfone. Espera aí. Então, Gustavo, olha só.
quando a gente pensa, né, ou seja, o nosso corpo ele não enfrenta, ele enfrenta momentos de pontos de virada quando ele determina isso, mas ele não conta o calendário junto com a gente, não. Né? Ele entra na puberdade quando as condições fisiológicas determinam isso, a mulher entra na menopausa quando as questões fisiológicas, genéticas e todas as condições determinam isso, mas ela não respeita a idade. Né? O nosso corpo não tem calendário. Né? E o que a gente faz, então? O que a gente deve entender? A partir dos 50 anos, ou com o passar da idade, algumas condições de saúde são mais frequentes, o que envolve a necessidade de um acompanhamento médico para tal. Ou seja, a hipertensão é mais frequente, o diabetes é mais frequente, tá? O risco cardiovascular já no homem é mais frequente, na mulher começa a aumentar. Tudo está acontecendo. Exatamente. Está aumentando gradativamente o risco dessas condições, o que, primeiro, faz com que essa pessoa precise atentar-se para uma rotina de avaliação médica para que seja identificado aquelas condições de saúde que são mais frequentes. A lista de exames não é tão grande assim, não. É bastante simples, é bem tranquilo. Não precisa, eventualmente, de múltiplos exames para isso, mas você consegue fazer um acompanhamento de saúde para determinar essas questões. A outra questão, né, primeiro, se não começou cedo a fazer aquela poupança de saúde que eu falei, é hora de começar. É hora de ficar atento para os hábitos de vida, é hora para se atentar para a sua alimentação, é hora para se atentar para a atividade física, é hora de se atentar para a qualidade de sono, para o manejo do estresse, para as suas relações pessoais. Tem estudos muito interessantes que mostram que um dos fatores mais importantes para a longevidade são as relações pessoais, familiares, ou seja, amar faz a gente viver mais. Então, a gente precisa se perceber dentro dessa condição de saúde, que não é um estado biológico apenas, tá? Mas social, biológico, cultural, entre outras questões, e aí fazer um planejamento. Bom, eu não cuidei até agora, estava cuidando de outras coisas. Então, vamos fazer um planejamento para que eu tenha, nesta fase, e a partir dos 50, é bem cedo para isso, para que aos 50, aos 60 eu esteja melhor do que aos 50, é possível. Então, se você não começou uma prática esportiva até os 50, se você começar uma caminhada, corrida ou o que for, está em tempo. Claro, de preferência, Gustavo, bem orientado. Tá? E é interessante porque a gente consegue orientação em todos os níveis. Né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos as academias da prefeitura, que são colocadas junto aos programas de saúde da família. Né? Então, nós temos, sempre que a gente tiver a possibilidade de ter uma boa orientação para que a gente tenha uma atividade física bem feita, né, e tenha um programa de melhoria contínua desta atividade física também bem feita, né, você vai conseguir fazer a reabilitação daquilo que foi perdido, tá, e uma melhora contínua, enquanto nossa fisiologia e nosso corpo assim resistir, prevenindo as outras condições de saúde, diagnosticando aquelas presentes e tratando-as de maneira adequada, para que a gente tenha, né, aquela vida que foi feita para nós. Obviamente que a gente tem, geneticamente, né, e do ponto de vista de todas as nossas escolhas ao longo da vida, né, um tempo de vida. Né? O importante é que a gente viva bem aquilo que está previsto para nós. Os próprios hospitais, e a gente está dentro de uma referência da saúde no Brasil, a Rede Mater Dei, os próprios hospitais, eu tenho visto que mudaram a forma de tratamento, a forma de enxergar o paciente, a forma de prevenir as possíveis mazelas aí do tempo. Uma das coisas que eu sei que tem aqui é o próprio Mais Saúde, que é um sistema com o objetivo de prevenir possíveis problemas. Fala um pouco sobre o que o Mater Dei, o que a sua atuação aqui no próprio Mater Dei faz em prol dessas prevenções. Perfeito. Bom, o Mais Saúde é um projeto super interessante, muito legal da Rede Mater Dei. A gente está lá desde de 2016 com uma das linhas de cuidados que lá são conduzidas, né? E sob nossa responsabilidade, a linha de cuidados em pacientes com diabetes.
né? Então, isso é um ponto muito importante, porque a gente trabalha essa jornada que, eventualmente, o paciente passa por uma internação, né? Tem o seu controle glicêmico feito durante a internação e depois é encaminhado para o nosso cuidado, onde a gente tem uma equipe multidisciplinar, tem o apoio de outras especialidades médicas, tem uma educadora e uma nutricionista para fazer o acompanhamento desses pacientes e dar todo o apoio de educação para a compreensão do seu problema de saúde, né? E a intervenção individualizada, organizada desse tratamento de saúde, que é fundamental, então a gente consegue. E o diabetes tem tudo a ver, por quê? Porque realmente ele é mais comum, principalmente o diabetes do tipo 2, ele é mais comum com o avançar da idade, né? E boa parte dos nossos pacientes lá estão, né, acima dos 50 anos de idade, né, e a gente tem observado grandes resultados, tanto na melhoria da qualidade de vida, na redução do risco dessas pessoas passarem por uma visita ao pronto-socorro, uma internação hospitalar, né, e atingindo as suas metas de controle da saúde. Bom, a gente está falando muito aí sobre os hormônios ao longo da vida, estamos falando da longevidade, do envelhecer como inevitável, mas da maturidade como escolha, como jornada. Eu queria, doutor, comentar com o doutor uma frase de um grande amigo que nós temos em comum, que hoje é uma estrela lá no céu, o doutor Alfredo Halper, que ele falava dos hormônios com uma paixão muito específica e maravilhosa, né? E ele gostava de falar que os hormônios e a modulação desses hormônios ao longo da nossa vida é um exemplo do que a natureza faz com tudo que está vivo nesse planeta, né? A gente nasce, a gente amadurece, a gente aprende e chega uma hora que a gente vai. Chega uma hora que a gente fala, obrigado pela carona, eu estou indo. E entender isso é entender o processo da vida. E nesse mundo internetico, instagramável, a gente quer prolongar esses momentos, não quer sofrer, não quer ficar triste, quer ficar feliz o tempo inteiro, e a vida não é isso. E a própria evolução dos hormônios nos mostram como a gente pode aprender com isso, né? Com certeza. Você citou o professor Alfredo Halper, né, que é saudoso, né, e brilhante, e trabalha muito com obesidade. Então, vou citar, por exemplo, a função de hormônios na obesidade. Nós temos o eixo do controle energético, né, e nós temos uns 10 eixos que aumentam o gasto energético e diminuem o apetite, e uns outros 10 eixos que regulam a busca do alimento, ou seja, o aumento do apetite ou redução do gasto energético. Ou seja, você tem múltiplos eixos hormonais que vão trabalhar concatenado para manutenção do peso ou ganho de peso. Então, veja bem, a complexidade do que é a obesidade, que muitas vezes é tentada colocar como uma escolha de vida simples e fácil. Então, sempre que a gente vai trabalhar e pensar sobre hormônios, sempre que a gente pensa na jornada de vida das pessoas e tenta simplificar isso, basta tomar testosterona. Você está assim, você está envelhecendo por causa da falta do hormônio X ou Y, né? Sempre que a gente simplifica isso e não leva em conta a complexidade da pessoa e do ser humano, né, a gente está fadado a errar e, geralmente, prejudicar aquela pessoa. Então, é muito importante que a gente entenda melhor, e quanto mais a gente estuda sobre os hormônios, sobre a complexidade desses eixos, mais a gente entende o tanto que a gente não sabe, né? Humildade é a palavra. É isso mesmo. E esse programa, o Saúde e Bem-Estar, é um pouco para cumprir essa jornada de aprendizado. Eu gosto muito de falar desse remédio precioso que a gente tem aqui, que se chama informação. É assim que a gente pode aprender, é assim que a gente pode entender essa missão maravilhosa que é estar vivo nessa terra, né, doutor? Exato, e devemos aproveitá-la ao máximo possível, né, e cuidar da nossa saúde, cuidar das nossas relações, né, ter uma vida plena, produtiva, né? E isso é o que faz a gente ser feliz. O Fernando está controlando o tempo ali, eu não sei exatamente o que a gente tem ainda. Você imagina que a gente está caminhando para o fim, né? Mas é mais ou menos isso. Dentro dessas colocações aí, por exemplo, em relação a essas
características tão publicitárias, com o objetivo de dourar muito a pílula, transformando o processo lá que você falou, ao invés de chip, qual que é o nome outro que você usou? Implante. O implante, que é muito mais adequado. O Fernando fala muito essa história em relação à importância da informação qualificada, com boa origem. Nós estamos passando por um movimento muito intenso de muitas vozes começando a falar a partir das novas tecnologias, das redes sociais, dessas novas formas de expressão. E, com isso, obviamente, nesse mar de informação, você tem muita fake news, você tem muita informação equivocada. Como é que você falaria para as pessoas se atentarem a essas questões? Tanto aquilo que se faz para poder mudar o contexto, como é o caso do chip da beleza, e outras, várias formas que as pessoas e as empresas estão usando para disfarçar possíveis problemas com fake news. Bom, Gustavo, primeiro, a disseminação e o acesso à informação é um movimento que não tem volta no mundo atual. Ou seja, quem quer falar terá a voz e será escutado. E será escutado por muitas ou poucas pessoas. O que eu digo para as pessoas é o seguinte: acesso à informação não é conhecimento. A capacidade de análise e interpretação de texto não o faz um especialista na área. Senão, bastávamos todos ser alfabetizados para sermos jornalista, médico, entre outras coisas. Não basta saber ler para aprender e ser especialista numa área. Não basta ser esperto e inteligente para entender da área que outra pessoa é especialista. Geralmente, se a gente pensa assim, cairemos num erro grave. Então, escutem e analisem as informações, mas sempre busquem quem tem a propriedade para falar sobre o tema, porque assim você terá a informação de qualidade e adquirirá conhecimento. E mais, vou repetir o que eu falei no final: humildade. A humildade de saber que não sabemos tudo e que a gente vive num processo de conhecimento. Se eu falo alguma coisa hoje e a ciência me mostra o contrário amanhã, eu humildemente me retrato, obviamente. Mas a gente precisa de seguir uma linha de raciocínio, principalmente quando se trata da saúde. A gente precisa dessa linha para a gente seguir. Muito bem. Perfeito. Muito bem. E assim a gente encerra, então, o primeiro programa dessa edição especial, feita aqui no Hospital Mater Dei. Para encerrar mesmo, eu queria só lembrar, me lembrei muito da analogia da sopa e da colher. A colher leva a sopa, mas ela não nutre, por mais contato que ela tenha com a sopa. A colher vai ser sempre colher. A sopa, ela precisa ser ingerida por quem sabe que ali está o alimento, né? Muito obrigado, doutor Paulo, sucesso. Grande prazer. Sempre uma alegria encontrar com o doutor Paulo, né? É de casa, né, o doutor Paulo? Valeu. Obrigado, Gustavo, pela parceria aí. Obrigado a você por ter me convidado para estar aqui hoje também, nessa série de programas. Eu ainda não sou dos 50 mais, eu estou no caminho. Tem muita gente boa, vem por aí, o professor Gerson. Vamos falar sobre sexualidade também nessa série aí. E aí vamos aprender muitas coisas aí sobre testosterona, libido, e falar mais sobre sexualidade. Ele tem uma frase ótima: sexualidade sexo é travessia. A gente volta, então, a gente fica por aqui, mas também volta por aqui. Até o próximo. Saúde! Era Belo Horizonte e o ano era 1906. Foi em 20 de março que nasceu a Farmácia Mineira.
Pouco tempo depois, um jovem empreendedor chamado Modesto Araújo foi contratado para ser balconista da farmácia. E não tardou muito para que ele comprasse a farmácia e a transformasse na Drogaria Araújo. Sempre atento às necessidades dos clientes, Modesto dormia no fundo da loja e atendia até de madrugada. A garantia de estoque também era uma das suas preocupações. Quando algum item faltava, mandava buscar o produto que fosse, mesmo nos concorrentes. Desde os tempos remotos, a Araújo já demonstrava sua vocação para drugstore, oferecendo um mix cada vez maior de produtos e serviços. Aos poucos, a empresa conquistou a confiança dos mineiros. Até nomes famosos como Guimarães Rosa tinham a Araújo como a sua drogaria de confiança. O pioneirismo sempre fez parte do negócio. A Araújo lançou o primeiro telemarketing do Brasil, a primeira drogaria com serviço drive-thru, a primeira rede do país no modelo drugstore e o primeiro plantão 24 horas da cidade. A loja matriz, por exemplo, nunca fechou as portas. A partir da década de 80, começava o processo de expansão e profissionalização da empresa. Novas lojas foram abertas e o mix de produtos também cresceu. Em 2016, foi inaugurado o novo centro de distribuição, com 60 mil metros quadrados de área, garantindo a execução do plano de expansão para todo o estado. A Araújo chega a novas regiões de Minas com a garantia de estoque que só a Araújo tem. Com o tempo, novas formas de cuidar dos clientes foram incorporadas. Em 2018, foi criada a Mió, marca exclusiva com grande variedade de produtos e preços competitivos. Os serviços farmacêuticos ficaram mais completos, com programas de promoção da saúde, testes rápidos e vacinas. A manipulação de medicamentos também ganhou força, bem como a venda de medicamentos especiais. O site, o app e a presença nos principais marketplaces levou a Araújo mais longe, com entrega para todo o Brasil. E o Clique Retire trouxe agilidade e comodidade para nossos clientes. Isso é o que faz a Araújo presente na vida dos mineiros, sendo sinônimo de variedade, conveniência, agilidade e, o mais importante, confiança. Onde você estiver, pode ter certeza, tem sempre uma Araújo perto de você. Cada um de nós tem uma história singular. Histórias que, ao longo do tempo, se cruzam e se somam, como as de milhares de mineiros com o Sistema Fecomércio Minas Gerais, SESC, SENAC e sindicatos empresariais. São histórias de empreendedorismo como a do Nadim, comerciante há mais de 40 anos, que gera empregos e contribui para fortalecer o setor à frente do Sistema Comércio de Minas Gerais. Do Marcelo, que vive do comércio e trabalha em conjunto com os sindicatos pela sinergia entre empresários e empregados. Do Rodrigo, que conta com o suporte do sistema em todos os momentos. Como a da Tamires e do Giancarlo, que sabem que a satisfação no trabalho se reflete tanto na vida pessoal quanto no cuidado e no atendimento aos clientes. Do Gilson e da Marília, que acreditam que trabalho e qualificação devem caminhar em sintonia. Da Carla e da Zi, para quem o comércio é sinônimo de oportunidade e qualidade de vida. Se você se reconhece ou conhece alguém que vive uma história semelhante, saiba que não é mera coincidência. Afinal, as histórias que contamos aqui são reais e se repetem todos os dias na vida de empresários, trabalhadores do comércio e dos sindicatos empresariais de Minas Gerais. É por acreditar no comércio e no poder transformador do Sistema S que hoje estou à frente da presidência do Sistema Comércio em Minas Gerais. E me orgulho em contribuir para um novo tempo de transformação,
Somos o apoio para o empresário crescer e fazer a economia girar. Somos o equilíbrio entre as relações de trabalho. Somos oportunidades de crescimento profissional. Somos saúde, educação, cultura, esporte, lazer e assistência para os trabalhadores e suas famílias. Tudo isso prezando pelo direito ao acesso a serviços de qualidade para quem vive no comércio e faz ele acontecer. São milhares de pessoas que, assim como as que apresentamos nesse vídeo, possuem histórias reais de transformação. Histórias que demonstram a importância do nosso trabalho. Sistema Fecomércio Minas Gerais, SESC, SENAC e sindicatos empresariais. Fazendo história junto com os mineiros.